Amém? Estou achando que vocês meio desanimados, hein? Vamos orar, irmãos. Levante suas mãos assim para os céus. Nós temos uma causa. Quem aqui tem uma causa? Amém? E as nossas causas, muitas delas são impossíveis. E não é clichê. Não é clichê. É palavra de Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então vamos aqui apresentar as nossas causas a Deus. Eu não sei qual é a sua causa, mas você tem uma causa, e esta causa vai ser colocada diante do Deus Todo-Poderoso. Mas preste atenção aqui que eu quero te dizer algo. Antes de Deus responder a Moisés de forma sobrenatural, com os sinais que ele queria responder e fazer na vida de Moisés, Deus queria saber aonde estava todo o coração de Moisés. E às vezes nós achamos que nós impressionamos a Deus com o jejum que a gente faz, com os dias de culto que a gente vem à igreja, com o trabalho que a gente presta às vezes para Deus. A gente acha que nós ganhamos Deus com isso. E tem muita gente, preste atenção nisso que eu vou falar para você, tem muita gente que corre muito com as coisas de Deus, mas o coração ainda não teve o encontro com Deus. Você quer ver o exemplo disso? Olha aqui para mim. Quando Deus chamou Moisés, depois de muito tempo, Moisés, olha isso aqui, irmão, é muito importante, preste atenção. Deus falou: Moisés, põe a tua mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e o que aconteceu com a mão de Moisés? A mão de Moisés, irmãos, ficou leprosa. Moisés colocou a mão no peito e a mão ficou leprosa. Sabe por quê? Porque o que estava no coração de Moisés não era ainda tudo que agradava a Deus. Então o coração de Moisés ainda tinha coisa que não agradava a Deus. Não é o fato de você pode estar aqui todos os dias, trabalha de manhã, de tarde, de noite, culto de manhã, de tarde, de noite, vigília, oração de madrugada. Se ainda o seu coração não for todo de Deus, você vai viver nos processos da vida, sofrendo. Sabe quando o sacerdote vai entrar no templo, no lugar de sacrifício? Ele não podia entrar com uma roupa qualquer. Você sabe por quê? Porque no lugar do sacrifício não podia cair suor. Porque suor representa trabalho, mas a lágrima, se caísse, Deus recebia. O suor não, por isso que a roupa era de linho. Porque Deus, quando vai chamar o homem, Deus não chama você apenas para você prestar um serviço. Deus chama você porque Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. Não é de senhor e servo, é de pai e filho. E por que muita gente sofre? Porque ainda não entendeu a sua posição de filho diante do Deus Todo-Poderoso. Quem tem filhos aqui? Irmão, meu filho às vezes me pede coisas que não dá nem vontade de fazer, mas aquela carinha dele quando fala papai, aí quebra o coração do velho. Aí a gente vai lá. Irmão, ser pai depois de velho é sofrimento, que a gente vira besta, irmão. Ontem ele me chamando para descer, para ir lá para o parquinho do condomínio, quase que eu descia. Quase, mas a mãe dele tinha ido uma vez, eu já tinha ido outra, e ele queria a terceira, quase que eu ia. Porque relacionamento de pai e filho, é isso que você precisa ter. Olha para o seu irmão e fala: você não é apenas um servo. Diga: você é mais do que servo. Diga: você é filho, filha, príncipe e princesa de Deus. Você tem lugar no coração de Deus, você nem sabe o poder disso. Então nós vamos orar agora, baseado no modelo de oração
de Cristo. Qual foi o modelo de oração que Cristo deixou? Pai nosso, olha, que estás no céu, Pai nosso. Isso é um relacionamento de alguém, de filho para com pai. Irmão, você acha que Deus não sabe quem sou eu? Você acha que Deus não sabe das minhas falhas, das suas falhas? Você acha que Deus não sabe dos nossos pecados, dos nossos pensamentos? Deus sabe, irmãos. Mas o que agrada a Deus é a gente não colocar máscara, é reconhecer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou falho, eu quero muito melhorar, quero acertar contigo, Senhor, me ajuda. Por quê, pastor? Porque aqui nós estamos num processo de libertação. Essa semana um irmão me chamou lá na igreja e falou: pastor, eu vou contar, fofoca, viu? Quando diz: irmão, pastor, o senhor não sabe, eu vou te contar, é fofoca. E ele: pastor, o senhor não sabe, eu vou te contar. Eu falei: varão, deixa isso para lá. Não, eu vou te contar. Aí ele contou. O irmão aqui me chamou e disse: olha, o pastor Carlos Cruz é uma benção, prega, faz isso, faz aquilo, mas ele tem um defeito. Aí eu falei: um defeito? Então eu sou santo, só falta as asas para voar. Ele só viu um defeito em mim, eu tenho milhares de defeitos. Fora aqueles que você não vê, que só eu sei. Mas tem uma coisa, pastor. Quando nós nos colocamos diante de Deus com todos os nossos defeitos, e reconhecemos a nossa estrutura de pobres miseráveis, e reconhecemos que somos pecadores, e descemos à casa do oleiro e olhamos para o céu: Pai, pequei. O diabo não aguenta ouvir essa oração, não, porque ele quer que você fique com pecado lá, sem dizer para Deus que você pecou. Ele quer você preso a isso. Mas quando você declara: Pai, eu pequei, o diabo bate em retirada, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nós vamos orar agora, amém? Eu não sei como está o teu coração. Deus disse a Moisés: põe a mão no teu peito, Moisés. Ele, quando colocou, ficou leproso, porque o que estava no coração de Moisés ainda era lepra. Mas Deus quer nos limpar hoje. Você veio buscar milagre? Quem quer receber um milagre aqui hoje? Eu quero. Olha para o teu irmão e me ajuda a falar: você quer milagre? O primeiro passo para receber o milagre, diga para ele, é limpar as cinzas do altar, tirar tudo que não presta e deixar o fogo do Espírito Santo pegar no nosso coração. Pastor, mas tem sujeira no nosso altar? Tem. Quando eu penso mal de um irmão, é sujeira. Quando eu guardo mágoa, é sujeira. Quando eu falo mal dos outros, é sujeira. Nós estamos diante de uma guerra, de uma batalha travada. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui tem um monte de pecador que depende de um Salvador, e Ele está aqui para abençoar a nossa vida, para nos fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então levante as suas mãos, sem ira e sem contenda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti nesta hora, Pai. E aqui eu quero Te apresentar as nossas vidas, as nossas causas. Senhor, joga por terra todo o poder do inferno, todo o poder das trevas. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, repreenda todo o poder do mal. Entra nesta causa. Deus está entrando em causas. Deus está entrando em causas aqui esta tarde. Deus está entrando em causas de filhos, de filhas, de pais, de avós. Deus está entrando em causas jurídicas. Deus está entrando em causas familiares. Deus está entrando em causas ministeriais. Deus está entrando em causas. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência e dá vitória ao Teu povo no nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia? Mateus capítulo 8, rapidamente. Mateus capítulo de número 8. Eu fui ali, irmãos. Se eu não fosse, eu ia dormir no sofá. Fui buscar a sogra. Meu Deus do céu.
Aí eu falei, ó, eu estou aqui buscando a senhora, sua filha está lá cantando, eu venho assistindo o culto aqui, né? Os servos de Deus adorando a Deus. Quem tem sogra aqui, irmão? Sogra é uma benção, né? Eita, Jesus. Não sei por que o povo fala mal de sogra, porque a minha é benção, viu? Verdade, minha sogra, quando eu estou na casa dela, eu fico mais gordo. Capítulo 8 do Evangelho, que segundo escreveu Mateus, quem encontrou, diga amém. Mano, a sogra, a minha é uma benção. E a minha, quando a minha esposa está brava, eu ligo para ela. Ô sogra, me socorre aqui, que a mulher está brava. Cara, olha a cara da Severina. A senhora é sogra, né? A senhora gosta do seu genro? De vez em quando puxa a orelha da filha, né? Que o genro é benção. Aleluia. Só para descontrair. Mateus capítulo 8, quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você pode sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele tem aqui algumas verdades que nos leva a vencer as nossas pelejas, a vencer as nossas lutas, a vencer as nossas guerras. Quando nós observamos aqui o capítulo de número 8, versículo de número 1, nós vamos observar aqui que há uma demonstração aqui de compaixão de Jesus, e ao mesmo tempo a autoridade de Jesus, que quebra todos os protocolos religiosos, ao tocar em alguém que era excluído da sociedade, excluído de uma forma total, não genérica, mas de uma forma totalmente verdadeira. Em todas as áreas, o leproso seria excluído da sociedade. E aqui nós vamos encontrar, quando Jesus toca em um excluído, Jesus toca para mostrar que ele não faz acepção de pessoas, que aonde Deus está, a contaminação não prolifera, porque ele é a proteção. E terceiro, porque ele tem nas suas mãos o poder para realizar todas as coisas que ele queira que seja realizada. Quando nós observamos aqui, nós vamos encontrar primeiro uma demonstração de fé do leproso, que está vivendo um momento difícil da sua vida. Perceba que no capítulo 8 aqui, você vai perceber que este homem, ele está à espreita de um milagre. Esse homem, ele está em uma prontidão, esperando um movimento para que uma oportunidade aparecesse para ele. Porque o texto diz: e descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Porque Jesus ia para o monte? Para orar, para ensinar os seus discípulos. E descendo ele do monte, diz o texto, seguiu uma grande multidão. Perceba que Jesus, ele está no monte. Quando ele desce do monte, uma grande multidão vai ao encontro de Jesus. Isso daqui
quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que Jesus ele era muito popular. Jesus não era um desconhecido qualquer, ele era uma pessoa muito popular, e aonde Jesus estava, causava aquele barulho de pessoas. Se fosse hoje, era todo mundo tirando selfie, querendo fazer foto, era imprensa para mostrar, era mais ou menos se fosse nos dias de hoje, quando um famoso chega, o povo sai na histeria gritando. Jesus naquele tempo causava comoção por onde ele passava, porque ele era popular. Então nós vamos entender aqui que uma coisa aqui, um paradigma pode ser quebrado aqui. Qual? Que o povo não gostava de Jesus. Mentira. O povo queria Jesus. Quem não gostava de Jesus eram os políticos, os religiosos e os grandes empreendedores. Por que os políticos? Porque os políticos tinham medo de que ele fosse um que fosse ficar no lugar deles. Por que os religiosos? Porque os religiosos não aceitavam ele como Messias, porque os religiosos esperavam um Messias que viesse com coroa de ouro, montado num cavalo de guerra para lutar as lutas da terra. E Jesus constrangeu os religiosos quando ele disse: a minha luta não é daqui, a minha guerra não é aqui, o meu reino não é dessa terra. Então, os religiosos não gostavam dele porque ele não era o Messias que eles esperavam. Tanto que Judas traiu Jesus depois que descobriu que Jesus não veio lutar as lutas aqui dessa terra. Segundo, terceiro, ele não era bem visto pela casta da sociedade mais alta. Ele era amado pelos populares. Observe que aonde Jesus estava, tinha uma multidão de pessoas. Não tem como, irmão. Aonde tem alguém atrás de mim, alguma coisa essas pessoas querem. E os irmãos sabem que tinha três classes de pessoas: os que precisavam de milagre, os que queriam conhecer Jesus, os curiosos, e aqueles que estavam ali para registrar a história. Então nós vamos observar aqui que quando Jesus desce do monte, seguia uma grande multidão. E quem estava na multidão? O leproso. Irmãos, parece até que há aqui uma divergência, né, pastor Alvino? O senhor que gosta de Bíblia, porque lugar de leproso não era no meio da multidão. Concorda comigo? Eles eram excluídos da sociedade. Se um leproso fosse visto no meio da cidade, no meio de uma multidão, ele era apedrejado. Só que esse leproso, ele sabia que quem estava no monte tinha poder de mudar a vida dele. Então o que é que ele fez? Ele foi para o lugar onde Jesus estava e ficou na espreita. Não temeu pela sua vida, porque eu já vou morrer mesmo. Então eu vou em busca desse Jesus, porque se ele parar para me ouvir, eu vou ser curado. Eu não tenho mais nada a perder, agora é tudo ou nada. Tem hora que você tem que ser doido em Jesus, irmão. Tem hora que você tem que ter atitude. Tem hora que você tem que ir para cima, se levantar. Está dando tudo errado, a luta está grande. Filho assim, mulher assim, marido assim. É guerra aqui, é saúde, é finança. Eu vou buscar a Deus de uma forma que eu nunca busquei. E quando você se posiciona, Deus age em favor da sua vida. Esse homem fez isso. Ele ficou esperando Jesus descer do monte. Olha o texto. Irmãos, quem espera por Jesus nunca fica decepcionado. Tem alguém esperando em Jesus aqui? Aleluia. Quem espera no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está esperando em Deus? Tem alguma coisa que está esperando em Deus? Então se acalme, que Jesus vai descer para trazer o milagre que você precisa. Ele desce do monte, a multidão está lá, olha o texto. Coisa linda, Jesus. Eis que veio um leproso e o adorou. Naquela época,
A lepra causava isolamento social e impureza religiosa. Se você ler Levítico capítulo 13, você vai ver que ele era considerado um morto-vivo. O leproso era considerado um morto-vivo. Então ele era excluído da sociedade e ele era visto como impuro. Quem quer chegar perto de um impuro? Eu não sei se vocês pegaram esse tempo, mas quando eu era criança, eu lembro que quem tinha tuberculose, ninguém bebia nem na caneca. Onde tinha tuberculose, nem na casa o povo queria entrar. Você lembra desse tempo? Eu também tive princípio desse negócio quando era criança. Eu fui operado. Eu tive no Vale da Sombra da Morte. Eu passei por um negócio terrível. Fiquei entubado muitos dias. Criança. Isso eu conto outro dia. Mas as pessoas não entravam na casa que tinham tuberculose. Ninguém bebia, copo separado, roupa separada, tudo separado. Por quê? Era considerado uma pessoa impura. Podia contaminar as outras. E este homem, irmãos, ele era excluído da sociedade. Ele era visto como impuro perante os religiosos. Mas o que chama aqui a minha atenção é duas coisas que esse homem tinha. Ele era um homem marcado para morrer na vergonha. Só que ele tinha duas armas que ia mudar a vida dele. E todo mundo tem que ter essas armas. Qual era, pastor? A fé e a adoração. Não importa o que você está passando, se você colocar sua fé em prática e dizer a este monte, isso é conjectura, linguagem de conjectura, passa daqui para acolá, Jesus está dizendo que o monte vai ter que se transportar. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você vai vencer, não é pela razão, não é pelos olhos da lógica, é pela fé. A razão está dizendo acabou, a ciência está dizendo não tem cura, os homens estão dizendo não tem jeito, mas a fé está dizendo eu rompo muralhas, eu derrubo barreiras, eu faço o impossível acontecer. É a fé que vai mover todas as coisas na sua vida. Por que às vezes alguém chega novo na igreja e de repente recebe algo que um crente antigo não recebe? Porque ele chegou com fé. É fé. Como é que está a sua fé? Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Eu vou melhorar a pergunta. Como está a sua fé em Jesus Cristo? Ah, pastor, está bem assim, né, pastor? Vai ou não vai? Não, essa fé não funciona. Essa fé é a fé fraca. A fé que funciona é a fé que detecta Jesus como aquele que pode resolver o seu problema. A fé que funciona é aquela fé que você leva ela e transporta para Jesus e diz: o médico disse que não tem jeito, mas Jesus tem a última palavra. Ele disse que eu não vou ser curado, mas o meu Deus cura. Essa fé vai funcionar na sua vida. Então observe o texto. E eis que veio um leproso. O que foi que o leproso fez? Ele foi a Jesus. Pastor, há várias formas de você chegar até Jesus. Uma delas é pela fé. Sem fé é impossível. Olha só. Não diz na Bíblia que para Deus nada é impossível? Mas se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. Não é ter fé em alguma coisa todo mundo tem. Você tem fé no banco? Tem, irmão. Por quê? Você pega R$1.000 e coloca na sua conta e deixa lá no banco o ano todo. Sabe quanto que o banco te dá? R$80 no final do ano. Você ganha R$80 para deixar R$1.000 na conta. O banco pega teus R$1.000
empresta para uma pessoa não conseguir nada e ganha 4.000 em cima do 1.000 que empresta para você. Ele pega os outros 4.000, empresta para outro, passando em 60 vezes e ganha 10.000 em cima. Os teus 1.000 está fazendo todos os banqueiros do mundo ficar ricos. Porque na fé que o banco vai guardar o teu dinheiro, nós não estamos guardando dinheiro, nós somos empregados do banco. Nós somos escravos de banco. Porque eu não tenho nem dinheiro no banco. Deve ter, hoje eu vi, tinha R$28. Você coloca o dinheiro no banco e fica lá. O teu dinheiro está fazendo os banqueiros ficar ricos. E você acha que tem gente da antiguidade que bota ainda debaixo do colchão por isso, né? E se der uma crise igual veia de colo, leva tudo, você fica sem nada. Então o que acontece? Você tem a fé na instituição. Só que essa fé aqui, ela é em Jesus. Você está vendo Jesus? Quem aqui está vendo Jesus? Mas você sente Ele. Você sabe que Ele existe porque Ele mudou o seu comportamento. Alguns Ele mudou até a sua vida toda, em todos os momentos. Quem nunca... Quando o povo nasce, me perdoe quem já nasceu na igreja, não fique triste comigo não. Mas quem nasce na igreja, ele tem uma dificuldade de assimilar muito as coisas espirituais. Por quê? Ele já nasceu sendo bonzinho, indo para a escola dominical, o pai ensinou a ele as coisas de Deus. Mas quem não nasceu na igreja, e quando ele está lá no mundão, de repente, irmão, chega um bandido na igreja, perigoso, ninguém gosta dele, o cara é terrível. Ele entrou aqui num culto, de repente ele vai lá na frente, se ajoelha, chorou os amigos, tu lá, o bobão lá, foi chorar na igreja. Passa um ano, aquele homem está de terno e gravata, abandonou o crime, abandonou as drogas, abandonou as armas, abandonou a prostituição, abandonou tudo e agora foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse homem não viu Jesus com os olhos da carne, mas ele aceitou Jesus pela fé, e a fé trouxe mudança para a vida dele. Vocês estavam aqui quinta-feira? Quem lembra de um rapaz que estava aqui pedindo ajuda? Vocês lembram? Eu arrumei uma pessoa e arrumei um centro de recuperação para ele. O rapaz mandou a foto para mim, não sei se ele está até, eu vou até procurar saber. Ele já foi internado 2 dias depois num centro de recuperação, depois que saiu daqui. E um pastor daqui que não estava aqui, já me ligou no outro dia: pastor Carlos, o senhor pregou sobre Deus é meu socorro e deixou o homem abandonado. Eu falei: irmão, o homem já está no centro de recuperação. Corta a tua língua, aquela que está abandonada. É porque eu uso para falar, eu preciso estar fazendo propaganda na meu... Quem me segue no Instagram aqui? Levanta a mão, olha para o teu irmão, segue o pastor Carlos Cruz lá, que você vai ver só coisa boa. Eu não vou chegar no meu Instagram e postar: o fulano de tal, na igreja, eu levei para o centro de recuperação. Isso é glória para mim. Para que fazer isso, irmão? Eu não preciso mostrar o que eu estou fazendo para Deus. A árvore é conhecida pelos frutos. Os frutos, ela vem pelo trabalho que nós fazemos. Nós não precisamos estar mostrando o que nós estamos fazendo. Então preste atenção numa coisa: ele veio aqui, quis voltar para Jesus, isso é pela fé, pela fé. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O leproso, que coisa linda, ó. Eis que veio um leproso, ele foi até Jesus. Olha a posição dele. Eis que veio um leproso e o adorou. Pronto. Quer fazer um teste comigo aqui numa tarde da bênção? Chega aqui 2h30, a hora que começa, não no horário que eu cheguei, mais cedo. E você ora comigo de 2h30 até 3h. Quando terminar a oração, você não conversa com ninguém, desliga o celular e fica só de olho fechado. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Que antes de terminar a tarde da bênção, vai ter um Pentecoste aqui nesse lugar. Por quê? Porque se nós viéssemos para o culto somente para adorar a Deus, o ambiente do culto seria diferente. O problema é que a gente já está no sistema, a gente já chega aqui e abraça todo mundo e beija todo mundo, aí já um irmão conta um negócio ali que já entra no teu coração, o culto já não vai mais ser igual era, e você já vê um irmão ali de um jeito, a outra olha para a roupa da outra, aí tem aquela que quando chega aqui: meu Deus,
Deus comprou um vestido igual ao meu. Aí ela perde o culto porque a outra está com um vestido igual ao dela, o outro está com o terno igual ao dele. Acabou o culto, irmão. Cadê o culto? Acabou o culto, não vai ter mais adoração, é só reunião. Mas no dia que nós se reunirmos e se ligarmos totalmente nele, vai ter poder de Deus e Pentecoste na nossa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nessa época de pós-modernidade, a tecnologia entrou na igreja e dividiu o culto. Eu sou do tempo, não sei se vocês pegaram esse tempo, eu tinha uma consagração lá em Austin, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Irmãos, diante de Deus, para entrar na consagração tinha que ter carteirinha de membro, se não fosse crente não entrava. E lá no altar ficava uma irmã chamada Irmã Mara, orando de joelhos com as costas para a igreja. A igreja lotada de gente, irmãos. E era 1h30 de joelho. Quando ela terminava de orar, ela começava, Deus usar ela, de joelho. E eu fui a primeira vez nessa igreja, novo convertido, tinha passado pelas águas, recebido minha carteirinha, e eu sentei lá atrás, dobrei o joelho e a mulher, e tu, meu servo, olha, José Carlos, Freire da Cruz, para tu saber que sou eu, teu Deus, esse foi o nome que teu pai Edivaldo te deu. Eu, irmão, como que essa mulher sabia que era meu pai? Essa mulher não sabia o meu nome. Ela estava de joelho, não tinha ninguém pegando o nome de ninguém. E ela disse, eu vou descer agora. Quando ela disse isso, tremeu o chão da igreja. Eu senti o chão tremer. Irmãos, quantas das vezes eu fui ali, semi-analfabeto, não sabia ler direito. E esse dia ela disse, vou eu te levar às nações. E vou eu te fazer um homem pregador do meu evangelho. Muitos te perseguirão, mas os que vierem contra ti cairão por terra. E eu fiquei naquela palavra, Deus mudou a minha vida, eu aceitei Jesus de verdade. E ali o que acontece? Fomos para adorar. Esse homem veio e adorou. Tira um dia para adorar. Vem num culto desses dias qualquer e faz o teste, não conversa com ninguém. Se possível, vai lá para trás. E fica lá só ligado. Você vai ver que a palavra que o pregador prega vai ser melhor do que você ouve quando você está entretido com outras coisas, porque você conversa aqui, ouve um pouquinho ali, aí olha no celular, ouve um pouquinho ali. Você não compreende o que Deus quer falar. Mas se você vier a adorar, no lugar da adoração, Deus vai descer, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Segundo, e eu vou já terminar. E veio um leproso e adorou. Quem foi que veio? O leproso, desacreditado, o improvável, o abandonado, o rejeitado, que ninguém queria. Veio e adorou. Irmão, quando está todo mundo te julgando e você está adorando, os que estão te julgando vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque tu deixou de lado os julgamentos e preferiste adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quando você se colocar diante de Deus e começar a buscar e adorar a Deus, o ambiente da tua vida vai mudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele veio e adorou. E ele disse, Senhor, olha esse homem, a reverência dele. Aqui não é culto de ensinamento, nem eu sou pastor dessa igreja. Mas, irmão, se for falar sobre reverência, nós estamos reprovados. Lá na igreja que eu sou pastor, a irmã quando vai limpar, ela mostra para mim chiclete pegado no banco, copo deixado lá atrás do banco, banco todo riscado. É um negócio que parece que o povo não sabe que aqui é a casa de Deus. Mas vamos deixar isso para lá. E aí, ele foi, olha o texto, e adorou, dizendo, Senhor, ele já reconheceu que o Deus, Jesus Cristo que estava ali, não era um homem qualquer, ele já o reconheceu como Senhor. Ele já disse, Senhor, se tu quiseres,
Você está disposto a falar isso para Deus? Senhor, se tu quiseres me dar, tu me dá. Se for da tua vontade que eu tenha isso, porque eu quero muito isso, Senhor. Mas se tu quiseres, tu me dá. Se não for da tua vontade, for para me envaidecer, me tirar da tua presença, ou me diminuir na minha vida espiritual, não quero. Mas se tu queres, o problema é que a gente quer porque quer. Não, você não está entendendo. A gente quer, não quer nem saber se Deus quer. A gente quer, eu quero ele, eu quero ela, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E será que Deus quer o que você está pedindo a Ele? Será que isso que você tanto quer, Deus quer para você? Será que o que você acha que é bom para você, realmente vai ser bom para você? Por quê, pastor? Porque eu conheço o agora, mas Deus sabe do amanhã. Agora parece que isso é bom para você, mas e amanhã? Isso vai servir para glorificar a Deus? Ou vai servir para te afastar de Deus? Então o leproso, ele já foi dizendo: Senhor, submissão. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ele se colocou na sua posição: Senhor, estou nas últimas. Estou numa situação que não tem mais jeito, mas se tu quiseres, tu pode fazer um milagre na minha vida. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente quer sem saber se é da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Às vezes você quer, é igual uma menina que queria, porque queria. Eu morava em São João de Meriti, Baixada Fluminense. E a menina que gostou de um moço que tinha recém-chegado na igreja. E ela, conversa vai, conversa vem, se apaixonou pelo moço. E ela queria casar com ele, mas de qualquer jeito. E aí nós fomos conversar com os pais. E o pai tem olho, né? Às vezes erra, mas acerta mais do que erra. Pai e mãe, quando fala, às vezes tem exceção. Tem pai que não queria e hoje quer, porque era uma bênção, né? A minha esposa, a família dela nem queria ver nem pintado de ouro, porque eu não tinha dinheiro. Pergunta se quer que eu saia hoje. Quer nada, porque tem unção, né, irmão? A unção faz a diferença. E aí o que acontece? Chegou lá o camarada lá, cheio de gíria. Eu falei: minha filha, esse rapaz não é para você. Você é uma crente batizada com o Espírito Santo. Está estudando para fazer missão no Peru. O que é que você quer com esse rapaz? Esse rapaz saiu do tráfico agora, não está liberto. Mas quer. Porque ele é um gato que não sei o quê. E quer, e pronto, conclusão. Eu falei: olha, meu último conselho, o gato arranha. E no dia que esse gato arranhar, você vai vir me procurar para me orar por você. Casaram, 2 meses depois, ela chegou com o olho dessa altura. O gato arranhou, irmão. E ela chegou lá dizendo: meu Deus, eu não sabia que ele era violento. Eu falei: Deus te avisou, você que não quis ouvir. E o menino da igreja que ela não queria, que tinha só uma bicicleta, que não tinha mais nada. Conclusão, passou 1 ano e meio depois, Deus fez uma obra, ela começou a gostar do menino, casaram. O menino hoje, olha aqui para você entender, esse menino era pobre, mas era muito inteligente. O que é que ele descobriu? Ele virou químico, descobriu um produto. E esse produto ele serve para mexer com petróleo, um negócio assim. O camarada está lá nas Arábia, milionário. O pobre ficou rico, o rico fica pobre. Não case por interesse, porque quem tem pode perder, mas quem não tem pode ficar rico e pode ganhar. Então, se você vai pela direção, Deus abençoa a sua vida e o nome do Senhor é glorificado, porque Deus é fiel. Estão lá na obra. Até falei com ele essa semana agora: manda uma oferta aqui para a cidade de Salvador. Ele disse que vai mandar semana que vem. Eu estou esperando, porque eu quero terminar a obra lá. Então, preste atenção: Deus abençoa quando você se prontifica a viver dentro do centro da vontade dele. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Bem devagarzinho hoje, para você não dormir. Dorme, né? Porque quando grita muito não dorme. E Jesus respondeu, e Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo:
quero ser limpo. E logo, diga comigo, e logo ficou purificado da lepra. Preste atenção, o que era impossível se tornou possível, porque quem tocou foi Jesus. Então eu quero que você fique de pés. Hoje eu não vou fazer o corredor. Vou sair mais cedo, que a sogra está lá em casa. Semana que vem tem corredor. Amém? Faça assim com suas mãos. Você está entendendo a palavra aqui? Ó, preste atenção. Não é sobre nós orarmos aqui. Tem gente que vai passar aqui a vida toda e não vai acontecer nada. O milagre não acontece quando você passa aqui. O milagre acontece aí. Amém? Quando você crê, o milagre, sabe onde o milagre começa? Antes de você vir para a igreja, como a mulher do fluxo de sangue, já creu. Porque o milagre já começa aqui pela fé. É aqui que é gerado o seu milagre. Então se você crê, se tu creres, tu verás a glória de Deus. É pela fé. Então eu vou orar por você agora. E se você crer, você vai ser curado. Se você crê, Deus vai entrar nessa causa lá na tua família, na tua vida. Se você crê, essa enfermidade vai cair por terra, esse demônio vai cair por terra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o povo que me ajuda aqui na frente. Vem aqui. Nós vamos estender as mãos. Vem cá, povo que me ajuda aqui, a equipe de oração. Eu vou estender as mãos. E na hora que eu estiver orando, se alguém da equipe sentir de Deus e tocar, botar a mão na cabeça, liberar uma palavra, pode fazer isso, em nome de Jesus, amém? Se você sentiu de Deus de ir lá e colocar a mão, você pode ir, em nome de Jesus, nós vamos orar. Vem, Marcelo. Se creres, hein, irmãos, Jesus estendeu a mão e toca no leproso, segundo a lei, Jesus ficaria, cerimonialmente ficaria impuro, sim ou não? Não era assim, pastor Alvino? Se colocasse a mão no impuro, ficaria impuro. Era essa a lei cerimonial de Levítico, capítulo 13, que eu falei aqui. Mas em vez disso, coisa linda, isso aqui desceu agora. O que era mais poderoso, era a doença que contaminava ou a pureza que purificava? A pureza que purificava foi mais poderosa do que a doença que contaminava. Você pegou aí? O que estava em Jesus era mais poderoso do que o mal que estava naquele homem. O que está em Jesus era a pureza. E a pureza iria purificar a lepra, daquele homem da lepra. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Olha só, estendeu ele as mãos, nós vamos orar. E cerimonialmente Jesus ficaria impuro. Em vez disso, sua pureza flui, purifica o homem. Aí, aqui eu vou orar por você. A ordem de Jesus. Jesus pede silêncio sobre o milagre. Jesus pede silêncio. Jesus, focando na purificação, na obediência, que era a lei de Moisés, Jesus diz, olha, eu vou te curar, mas faz o seguinte, vai lá e chama os sacerdotes, que segundo a lei de Moisés, tem um cerimonial. Não vou entrar nesse assunto hoje, que é um aspecto teológico, mas ele foi lá para ver, constatar o milagre. Ou seja, aqui eu fecho e oro por você. Tem coisas que Jesus vai fazer que os homens precisam testificar de que foi Jesus que fez na sua vida. Sabe aquele marido, aquele filho, aquela pessoa que você está orando, ela precisa saber quem é Deus na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? E nós vamos orar aqui, o que Deus vai fazer vai ficar como testemunho lá na tua casa, lá na tua empresa, lá na tua família, lá onde você mora, lá no seu bairro, lá na sua igreja. Alguém vai ter que ver quem é Deus da tua vida, amém? Vamos orar, irmão, estenda as mãos, põe a mão assim no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos nesta tarde. Senhor amado, Deus querido,
E assim como o Senhor estendeu as suas mãos sobre aquele leproso, ó Deus, o poder que estava em ti, Senhor, de purificar, quebrou as cadeias, ó Deus, da lepra. Quebrou, Senhor amado, o poder de contaminação da lepra. E o que era impossível se tornou possível. Senhor, aqui estão os teus filhos diante de ti nesta tarde. Alguns precisam de milagre, alguns precisam de uma palavra, alguns precisam de cura, alguns precisam de portas abertas, alguns precisam de renovo, alguns precisam de salvação no seu lar. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória agora e abençoa teus filhos. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Nós estamos aqui na frente de mãos estendidas. Alabarassuri calabaraceia. Agora você vai segurar a mão de alguém aí do seu lado. E você vai orar de 2 em 2 ou de 3 em 3, não sei quantos tem aí do seu lado. Mas as mãos estão estendidas. E o Deus que cura está aqui nessa casa. O Deus que liberta está aqui nessa casa. O Deus que transforma está aqui nessa casa. O Deus que faz milagre está aqui nessa casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo agora, vai de encontro a esta casa, a esta família, a este filho, a esta filha, a este homem, a esta mulher. Senhor, quebra agora todas as cadeias do inferno. Repreenda agora todo o poder de Satanás. Destrua agora toda enfermidade, quebra os cadeados do inferno e dá vitória ao teu povo no nome de Jesus. Põe a mão assim na sua cabeça. Assim, ó, diga comigo em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo inflamado do maligno caia por terra. Diga: Senhor, Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, e em Ti eu confio, e sobre a Tua palavra, eu acredito que hoje à tarde eu recebo milagre, em o nome de Jesus. E aonde eu chegar, acontecerá milagres, no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Preste atenção antes de eu encerrar. A lepra contaminava, sim ou não? Mas o poder da pureza de Cristo teve mais audácia de tocar e curar do que o poder da contaminação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todos vocês aqui esta tarde foram abençoados. Amém? Quem crê, diga: eu sou abençoado. Diga: tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Repita: tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Amém? Você vai sair daqui hoje, presta atenção. Você não é mais a pessoa que você entrou aqui há 2 horas atrás. Você entrou aqui com cargas, com pesos e contaminações, mas a unção que desceu aqui te revestiu de uma autoridade, de uma bênção. E quando você chega lá naquele lugar, todos os demônios que se levantam ali contra você vão ter que bater em retirada, um por um, em nome de Jesus. E aqueles que têm sensibilidade espiritual ainda vai ver algo espiritual acontecendo e vai dizer semana que vem: pastor, quando eu cheguei em casa, eu escutei um barulho, eu tive um arrepio, o mal foi embora, porque a bênção estava sobre a minha vida. Amém? Então põe a mão assim que eu vou dar a bênção apostólica. Presta atenção. Você está saindo daqui abençoado. Amém. O Padre benze as pessoas com água benta. E aqui não tem água benta, aqui tem poder do Espírito Santo. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está abençoado. E quando você colocar o pé lá dentro da sua casa, lá naquele ambiente que você mora, ou aonde você vai,
o mal vai sair por causa da sua presença, a presença de Deus que está na sua vida, melhor dizendo, o mal vai ter que bater em retirada, porque eu vejo pelos olhos da fé uma glória de Deus sobre a vida de vocês. Deus está colocando uma bênção sobre vocês, e vocês serão o transporte dessa bênção. Levante as mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam. Entrou em casa, quando pegar na maçaneta, fala: Senhor, toda a bênção que eu recebi lá hoje à tarde, eu trouxe para minha casa. Amém. Vai lá nos quartos, pode te chamar de doido, vai lá e vai dizendo: Senhor, eu declaro todas as bênçãos que eu recebi, está sobre a minha casa a partir de hoje. Lá entre tudo, não precisa pastor ir lá não, você está com a bênção de Deus sobre a sua vida. Ora em tudo quanto é ambiente, que os capeta vai bater em retirada, e você vai contar para mim o testemunho. Vai em paz em nome de Jesus.